Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês para falarmos de meteorologia, assunto absolutamente necessário e com um alerta. O alerta é esse que está aqui na nossa tela. Chegou a hora de semear, chegou a hora de plantar. Então assim, pessoal, agora é sebo nas canelas, vamos juntos porque chegou o momento de nós plantarmos, ou seja, nós estamos no período certinho, principalmente estamos falando aqui para o pessoal do Paraná, do Sudeste brasileiro principalmente, e também já no Mato Grosso, que agora é a hora, porque depois vão entrar chuvas mais fortes, né? E aí vai complicar, o terreno vai ficar alagado. Então, com isso nós vamos começar aqui uma série de projeções com o apoio da Climatempo, do Agroclima, da Climatempo, e com o apoio preferencial do meu amigo João Castro, o agrometeorologista que já está conosco. Seja bem-vindo, João Castro. Olá, João, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Vamos bater esse papo aqui, né? Vamos ver agora, a semana promete ser bastante favorável. Vamos ver algumas telas aqui para o pessoal de casa se animar. Sim. E, como você falou aí, né? Sebo nas canelas. Muito bem, João Castro, nós estamos agora gravando na luz do dia, mas está tudo escuro lá atrás, aqui no meu mato dentro, porque o padrão climático mudou, né, João Castro? Essa é a ideia. É isso aí, João. A gente está aqui passando, né, encerrando, a gente encerrou uma semana onde a nebulosidade começou a aparecer, né, pela região central do Brasil. Tivemos algumas pancadas de chuva lá no norte do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, zona da Mata de Minas, tivemos algumas chuvas também, e no interior de São Paulo também. Estou falando com vocês, eu estou aqui em Piracicaba, e já na quarta-feira a gente teve uma chuva ainda muito discreta, né? Coisa mal e mal para baixar a poeira, mas ela deu aquela chuvinha, amenizou um pouco, diminuiu um pouquinho a temperatura, já ficou mais gostoso. Na sexta-feira também a gente teve um dia bastante instável, então a gente está começando a ter aquela cara, né? Que é aquela cara esperada agora para a estação chuvosa, então a gente está acreditando, né? Nessa manutenção do padrão de umidade característico, né? Típico da época. Bom, então, João, eu vou... Sim, você vai fazer... Vamos fazer uma pauta aqui, vamos explicar para os nossos telespectadores. Nós vamos fazer uma projeção deste sábado até o dia 18, né, João? Até o dia 18. E depois, aí a gente vai fazer uma comparação com o passado recente, o dia 8, né, que quando estava se formando o primeiro corredor. Aí depois nós vamos retomar do dia 18 até o dia 21 e ao final nós vamos mostrar o que vai acontecer no centro-sul do Brasil e também alguns pontos de relevância para o Mato Grosso e Mato Piba. Portanto, fique conosco. E agora, João Castro, sim, vamos em frente. Vamos começar por esse sábado. Vamos lá. Vamos lá, João. Então a gente vê agora que para esse sábado, né, para hoje, se mantém então, né, esse padrão que já iniciou lá na quarta-feira passada. A nebulosidade começando a atingir a boa parte aqui da zona da Mata de Minas, o interior de São Paulo, ainda um pouco tímido aqui, pegando mais a parte litorânea, mas no decorrer da semana passada, ali quarta, quinta, a gente já teve chuva aqui nessas regiões, aqui ó, Campinas, Piracicaba, então alguma coisa de chuva já aconteceu e a tendência é que agora, né, neste sábado, a gente tem aqui, né, essa organização de chuva aqui no oceano. A tendência é ela começar a se conectar com toda essa umidade que está aqui no norte, ó. Então lá no norte do Mato Grosso, Rondônia, tem chovido, né? Alguns pontos, inclusive, com chuva bastante forte. O grande desafio agora, do ponto de vista de clima, a gente pensa, né? Bom, cadê a chuva, né? É se juntar essas duas pontas aqui, João. A gente tem chuva aqui no oceano, no litoral, tem chuva aqui no norte, mas tem que juntar aqui, né? Formar aquele corredorzão. Isso aí a gente vai ver agora na sequência. Então agora, dia 11 na tela, a gente já vê, ó, começando aquela organização. Isso aqui a gente já discutiu na semana passada, né, João? A gente mostrava, falando para o pessoal de casa, olha, mais ou menos ali pelo dia 11, 12, vai começar então a se organizar a chuva. E eu lembro, João, a gente recomendar, inclusive, não, pessoal, mais no meio da semana, dê uma renovada, olha a previsão, vê se mantém isso aí, porque se realmente se mantém, você já consegue se antecipar e planta no pó mesmo, aguardando aquela chuva do dia 13. Isso aí a gente comentou, só o pessoal procurar o material na internet vai encontrar essa recomendação nossa. Então a gente vê aqui no dia 11, ó, já no domingo, amanhã, a gente vê essa condição de querer começar a se estabelecer chuva aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aqui essa chuva começando a atingir, aqui sul da Bahia também, e começa a se formar esse corredor. Vamos passar adiante?
Chegamos na segunda-feira. Então, veja só o pessoal de casa. Esse azulzinho aqui é aquele azulzinho fraco, chuva tímida, você vê bastante nebulosidade no ar, você vê que tem nuvem, eventualmente dá um chuvisquinho ou não, alguma coisinha leve, 5 milímetros, para baixar a poeira. Ainda não é aquela chuva pesada, mas você vê que, olha só, existe essa organização aqui de chuvas. Nesses tonzinhos aqui, ó, puxando aqui para o amarelinho e querendo caminhar lá para o vermelho, o que a gente vê? Isso aqui são as regiões de chuva mais intensa, tá? Então você vê que aqui, ó, por exemplo, o oeste da Bahia já recebendo pontos de chuva um pouco mais forte, ali perto de 10 milímetros. Isso na segunda-feira, né? Agora nessa próxima segunda, dia 12. Então já você começa a ter alguns pontos com chuva mais constante, tá? Essa chuva ela começa a se espalhar, já atinge Tocantins, atinge Piauí, atinge Maranhão, atinge ali o Mato Piba de forma geral aqui, né? Atingindo essas áreas, né? O Pará também, né? Já tem bastante nebulosidade no norte, mas aqui se formou essa chuva bastante intensa aqui no Pará, né? E essa chuva ela se expande aqui, atingindo o norte, oeste do estado do Mato Grosso. No restante do Mato Grosso é aquele azul fraquinho, João, que a gente já vem conversando com o pessoal, para o pessoal entender. É aquela chuva muito fraca, então não fiquem frustrados se de fato não chover, porque isso aqui o modelo meteorológico, ele detectou que tem umidade de chuva, mas eventualmente, claro, né, pode acabar não chovendo. Então vamos avançar, João, dia 13. Olha isso aqui, João. Essa aqui é a figura que todo agricultor que está em casa acompanhando gosta de ver. Esse vermelho aqui começando a aparecer. O que é isso aqui? As chuvas aqui na casa dos... Já perto aqui, ó, quase de 30 milímetros, né? 20, 30 milímetros. É aquela chuva boa, a chuva plantadeira. Então, a tendência, João, olha só, no dia 13, terça-feira, é a gente ter esse corredor aqui formado, chuva bastante intensa aqui nessa casa aqui dos 25 milímetros até em praticamente todo o estado de Goiás, Distrito Federal. Aí você tem aqui, ó, oeste da Bahia, né, região do Luiz Eduardo Magalhães, Roda Velha, isso aqui tudo recebendo chuva, São Desidério. Então, olha só, bastante chuva. Inclusive aqui em Minas, ó, região boa aqui também de produção. Você vem descendo, ó, Triângulo Mineiro também, com volumes de chuva na casa dos 15, mais ou menos, 15 milímetros. Mato Grosso do Sul, que assim como o Paraná vem sofrendo com estiagem, o pessoal está todo mundo bastante preocupado, segurando aí esse plantio. Você vê que o Mato Grosso do Sul também já recebe volumes importantes, principalmente aqui nessa porção central, e também descendo um pouco aqui, né, com a fronteira com o estado do Paraná também recebendo alguns volumes de chuva. Falando do Paraná, né, que é outro estado que o pessoal está com o plantio bastante atrasado, né, o pessoal está ansioso, aguardando a semente tudo tratada, esperando a chuva, e não chove. Mas a gente vê que então na terça-feira tem essa condição aqui atingindo a metade sul, as chuvas podem acontecer. A mesma coisa para o de São Paulo, de uma maneira geral, com essa tendência de chuvas boas. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, somente no litoral aqui, existe a possibilidade de chuva, inclusive, ser uma chuva bastante volumosa. Tá? Isso já para terça-feira. Então, na terça se estabelece essa umidade aqui e ela vai se mantendo ao longo da semana, João. Só que o que acontece? Ela começa a perder aquele corredorzão largo, mas o problema é que, na sequência, a gente olhar na quarta-feira, esse corredor todo aqui, vamos mudar para quarta-feira, ele avança, né? É uma sequência natural, ele avança. Então ele leva a chuva para o estado de São Paulo e a chuva no Paraná, você veja aqui pelo mapa, que já voltou para aquele azul, que é aquela chuva mais fraca, ali na casa não chegando a 5 milímetros, chuva bastante discreta. Então o pessoal do Paraná vai ter esse problema, porque vem aquela chuva boa na quarta, mas na sequência já seca novamente. Porque essa frente fria que vai estar aqui no oceano, ela vai avançar, se deslocar aqui para cima e vai levar o corredor de umidade para cima, que vai conectar lá com a umidade do norte. Mas ele sobe, né? Então essa chuva ela já começa, por exemplo, aqui, ó, o estado do Paraná e metade sul do Mato Grosso do Sul já fica sem chuva. Por quê? Porque esse corredor ele avança. Então começa e mantém, né, a umidade aqui em Minas, Goiás e Mato Grosso e Pará com bastante umidade. Tocantins com alguns pontos aqui. Mas então a atenção para o Paraná é esse, né? A chuva deve acontecer na terça, mas já na quarta-feira ela deve reduzir bastante e se chover em alguns pontos muito isolados. Vamos avançar para quinta-feira? Olha só aquilo que eu estava falando, João. Então esse corredor ele avançou, foi definhando, né? Vocês vejam lá, na terça-feira ele era de um tamanho, na quarta de outro, e agora na quinta foi diminuindo, ele foi se afinando, tá?
Então a gente vê que essa chuva de quinta, ela já fica mais concentrada aqui no estado do Mato Grosso, pegando a metade sul do Mato Grosso, que se você imaginar aqui a 163, você tem chuva da metade sul da 163, você tem chuva, região de Primavera tem chuva, aqui Rondonópolis tem chuva, e em todo o oeste, aqui região dos Parecis, Sapezal, chuva volumosa na quinta-feira. Mas nota, João, que essa chuva ela fica bem orientada aqui, ó, bem organizada, ó, pegando Minas Gerais, Triângulo Mineiro, sul do estado de Goiás e aí vai embora lá para o Mato Grosso. Então, veja que a gente tem esses extremos aqui sem chuva, ó. Então, lá no Mato Piba fica seco e no sul fica seco, porque esse corredor está afinado aqui, ó, e bem organizado, né, com essa orientação aqui e com chuvas volumosas. Isso é importante avisar, João, o pessoal que está em casa, saber que, olha, a tendência é que sejam chuvas volumosas, cortando aqui toda a metade sul de Minas, sul de Goiás e também o estado do Mato Grosso aqui. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que quem for realizar o plantio, né, João, ele vai ter que esperar dar uma baixada, então dar uma secada nessa umidade. Então, quem for decidir plantar depois, ele tem que esperar dar uma secada, senão não consegue, né? Então, o grande detalhe é esse. E alguns pontos aqui, né? Você tem aqui essa região aqui de Primavera, algum núcleo com uma chuva que pode ser um pouco mais intensa. Mas esse azul fraquinho aqui, João, é aquela chuvinha muito fraca. Você tem nebulosidade, se chover é uma chuva muito fraquinha, então o produtor ele não pode contar, né? O produtor que está localizado nessa área aqui com azul fraco, ele não pode contar com essa chuva, porque aqui a gente entra dentro daquele erro que o modelo pode ter, né? Porque ele está indicando uma chuva que é muito fraca. Então, eventualmente, ela nem acontece. Mas em compensação, hein, João? Como fica orientado. Em compensação, o Espírito Santo vai ter muita chuva, hein? Exato, João. Você chamou a atenção para um ponto importante. Olha só esse núcleo aqui, ó, pegando no Espírito Santo, Zona da Mata aqui. Isso aqui a gente já está nessa cor aqui, né? A gente já passou aqui de 50 milímetros. Então, é chuva bastante volumosa, acumulada lá para outra sexta-feira, dia 16. Então é motivo de atenção, o pessoal ficar atento aí, com problemas eventualmente de erosão por causa daquela chuva muito intensa, região montanhosa, pode arrastar muita coisa dependendo do volume dessa chuva que acontecer. Vamos passar para o dia 17, João, olha só, esse corredor, ele permanece aqui ainda, ó, mas ele está discreto, aquele volume todo do Espírito Santo ele diminui um pouco, mas mesmo assim fica aqui perto dos 30 milímetros, ó, já pegando na metade norte do Espírito Santo, volume importante, 30 milímetros, 25 a 30. Mas ela fica, o forte dessa chuva ela fica aqui concentrada, né? Nordeste de Minas, Espírito Santo. Alguma coisa cruzando aqui o estado de Goiás, né? Você tem essa região aqui de Catalão, por exemplo, recebendo chuva. São volumes ali que não devem ultrapassar os 15 milímetros, entre 10 e 15 milímetros, nada muito importante. A mesma coisa aqui para a região dos Chapadões, ó, mas já está mais para aquele azul fraquinho que o produtor não deve contar com ele como garantia para nada, tá? Então a gente chega aqui para finalizar, João, esse primeiro corredor, nota aqui ó, que no dia 18 já, estamos pensando lá no próximo final de semana, ele já diminuiu de forma importante, ó. Veja que essa chuva ficou concentrada aqui no norte de Minas Gerais, Espírito Santo ainda recebendo bastante chuva, né, um volume bastante importante aqui, perto de 30 milímetros, tá? Mas no Mato Grosso essa chuva já foi embora, Mato Grosso do Sul está com aquele azul bem fraquinho, então a gente não pode contar com chuva nessas regiões. Ela vai ficar mais concentrada aqui no norte de Minas mesmo. Só norte de Minas, né? Exato. Tá. Em compensação, a gente vê o Paraná sem chuvas. Quer dizer, o pessoal plantou, isso é muito bom. Quem plantou antes dessa chegada dessa chuva de hoje, para amanhã, até segunda-feira, vamos dizer assim, fazer o plantio, e depois aí vem a brotação da semente. Beleza. E a sequência disso, como é que fica? Vai ter outro corredor? A gente espera, sim, João, um próximo corredor começando a se formar já ali no dia 19 e dia 20, tá? Mas antes da gente falar disso aí, João, o que eu quero mostrar para o pessoal de casa? Essa questão que eu havia falado agora há pouco, daqui azul bem fraquinho. Então, olha só uma comparação, João. Dessa última semana, onde começou a gente ter alguma nebulosidade no interior do país, veja o seguinte, esse aqui, João, é o mapa que a gente mostrou na semana passada, tá? A chuva para quinta-feira, dia 8, que já aconteceu. Então, nota esse azul, esse vermelho aqui, mostrando essa região de chuva,
Olha aqui no mapa de chuva observado, de fato ela aconteceu, ó. Essa porção de chuva mais forte aqui no leste do estado de Santa Catarina, pegando um pouquinho aqui no Paraná, ela aconteceu, mas ela ficou concentrada, ó, nessas regiões aqui, ó. Aquele azul fraquinho aqui que indicava chuva, olha aqui para Minas, ele não aconteceu. Por outro lado, esse núcleo de chuva mais forte no Espírito Santo, ele aconteceu, só que um pouquinho deslocado aqui, pegando em Minas. Então é aquilo que a gente está falando para o pessoal de casa, João, sempre ficar atento no mapa. Quando ele vê o mapa, ele conseguir entender, olha, o meteorologista está falando para mim que a gente vai ter essa chuva aqui, vai ter nebulosidade, mas a chuva prevista está ali na casa dos 5, até menos do que 5 milímetros. O que o produtor tem que ficar atento, João? O que eu falei agora há pouco, não conte com essa chuva de 5 milímetros. O modelo meteorológico ele erra, né? A gente sabe disso aí, é uma previsão. Então, quando o volume de chuva ele é muito reduzido e você acompanha em algum lugar, em algum site e vê que a probabilidade dessa chuva também é baixa, então não conte com ela, porque provavelmente ela não vai acontecer. Confie mais nesses núcleos mais intensos. Então, porque quando o modelo meteorológico detectou isso aqui, significa que muito provavelmente a estrutura de nuvem que vai acontecer, de fato, pode levar a esse tipo de evento, tá? Então é isso aqui que eu estou falando, João. Olha, esse azul fraquinho aqui, você pode ter muita nebulosidade, mas não chove, né? Então aí o que eu quero falando isso aqui, João, é não gerar expectativa no produtor para não ficar frustrado. Então se organize, acompanhe a previsão do tempo, dê preferência para aquela previsão que você consegue ir acompanhando. Olhou hoje, daqui a uns 3 dias, olha de novo, vê se vai confirmar, né? Porque o modelo meteorológico ele atualiza diariamente. Nesses casos aqui de corredor de umidade, ele consegue detectar bem, mas exatamente o ponto que vai chover pode ter alguns desvios, né? Então é importante o pessoal ficar atento a isso. Mas como eu estava ali falando, João, a gente tem essa sequência de chuvas agora. Ela começa a se organizar no dia 11, chuva mais consistente a partir do 13, e aí lá no dia 18 ela cessa, né? Morreu aquela chuva. E a partir do dia 19, então, a gente começa a ter uma certa organização novamente das chuvas. Então você veja aqui, por exemplo, o Paraguai, com bons volumes de chuva, volumes elevados aqui, já na casa dos 30 milímetros, e essa chuva ela avança para o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, ela começa a receber também esses volumes importantes. Aqui na região do Luiz Eduardo Magalhães, começa a receber chuva novamente, aqui, ó, volumes importantes, aqui próximo dos 10, 15 milímetros, e no restante do país é mais aquela chuva fraca e mais localizada. Mas é um início de chuva, né, João? Vamos ver na sequência no dia 20, olha só. Nota aqui, ó, essa grande mancha aqui, azul, mostrando que já tem bastante umidade e nebulosidade. Mas chuva mesmo, ela começa a se organizar aqui na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então começam a ter volumes importantes aqui no Paraguai, mantendo a chuva forte. Então você começa a ter essa instabilidade toda aqui no sul. Qual que é a tendência? Ela se deslocar aqui para o oceano e formar um novo corredor de umidade. Claro, né, João? A gente está longe, nós estamos olhando lá para o dia 20. Pode mudar, de fato pode, né? Mas é um indicativo importante quando tem essa nebulosidade toda formada aqui no Paraguai, Paraná, Rio Grande do Sul, porque isso aqui desloca para o oceano e forma um corredorzão, tá? Quem gera isso aqui é uma zona de baixa pressão, uma área de muita instabilidade, ela desloca para cá e forma uma frente fria. Então vamos contar com isso aí. Se a gente olhar para o dia 21, olha só como se organizou, né? Então a tendência é que se organize um novo corredor de umidade lá na semana do dia 21, começando lá pela quarta-feira, tá? Então olha só, volumes muito importantes aqui, ó, passando de 50 milímetros aqui no sul do Paraná, olha só. Então é bastante chuva, tá? Então isso aqui a gente está longe, é um indicativo ainda, mas o produtor ele já fica mais esperto, sabendo que ele vai ter uma janela de plantio agora, né? Plantar no pó nesse final de semana, segunda, para contar com a chuva de terça, quarta, e aí depois a tendência é a chuva subir, né? Mas voltar uma nova rodada de chuvas a partir já do dia 20. Então esse é o cenário, João, aí nos próximos dias, em termos de frequência de formação, né, desses corredores de umidade. Mais claro, impossível. Plantar de hoje até terça-feira, porque aí pega a chuva da terça, que vai ser forte, vai até o dia 18, depois vem a segunda rodada, dia 20, de chuvas fortes. Eu acho que com isso, o João Castro, com isso a gente pode dizer que o início, a arrancada da safra está bem de chuva, né? Está atrasada, mas agora normalizou.
Tá atrasada, mas lembra que a gente já conversou sobre isso, né, João? Com o pessoal que está em casa e tem nos acompanhado, a gente já falava que o mês de outubro tende a ser um mês com bastante chuva. Você vai lembrar que os mapas lá de anomalia de chuva, por exemplo, no estado do Paraná, sul do Brasil, indicava volumes acima da média. Então, quando a gente olha isso aqui, ó, chover 60, 50 milímetros em um único dia, é um volume muito importante para uma região que chove 150 em um mês. Vai chover 50 em um dia. Então, a tendência é que, de fato, o mês de outubro seja de bastante chuva, especialmente aqui no estado do Paraná, tá? Então, a tendência é essa, outubro, chuvas acima da média, né, recebendo chuva, a safra se iniciando, quer dizer, aquilo que você falou, atrasou um pouco, atrasou, a gente já vinha falando sobre isso, mas a tendência é agora se regularizar essa chuva e a gente contar então com a umidade boa para essa arrancada, né, germinação das plantas, tudo de forma satisfatória, bonitinha, formação de stand parelho, o pessoal da consultoria e os engenheiros agrônomos, todo mundo muito contente com o desempenho, de ter feito um bom trabalho. Essa é a nossa expectativa, João. Sim, mas assim, a partir desse momento nós temos que olhar mais à frente, atrás do morro. Eu sei que para vocês é muito difícil, mas sempre tem um indicativo, né, que é como você fala. E daí para frente, depois desse outubro generoso, a gente já mostrou nas edições anteriores, o que vai acontecer? Tem algum ponto de preocupação? Porque nós estamos sob o efeito do Laninha, né, João Castro? Exato, João. A Laninha ela foi confirmada, né? A gente já repercutiu isso aí. E eu estou trazendo algumas cidades aqui para a gente olhar o que pode ser esse impacto da Laninha. Quando a gente tem essas configurações assim, de evento climático de grande escala, né? A gente já ensinou o pessoal de casa que a Laninha é um fenômeno que acontece lá na altura do Peru, lá no Oceano Pacífico. É longe pra caramba da gente. Mas só que isso aí se conecta pelo planeta inteiro. Então é um fenômeno de escala planetária que a gente chama. Só que, como é uma área muito grande, ela demora um pouco para dar os efeitos. Então, o que eu chamo a atenção, João? Para a região centro-sul do Brasil, quase todas as figuras que eu vou mostrar agora, esses gráficos, é da região centro-sul. Então, olha o seguinte. A gente tem aqui a sequência da safra, né? O pessoal de casa vai lembrar que a barrinha azul é o previsto, a barrinha vermelho é a chuva normal, né, o que chove recorrentemente nesse mês para aquela região, e a barrinha aqui, amarelinha, né, a gente mostra como foi a chuva no ano anterior. Vamos olhar aqui para Dourados, João. Então a gente vê a sequência, a gente sabe que outubro vai chover bem, mas vamos ver a sequência, ó, novembro, dezembro e janeiro, mês com chuvas muito boas, volumes inclusive acima da média. Vamos olhar janeiro, ó, 293 previsto e a média é 281. A mesma coisa para dezembro, ó. A barrinha azul é sempre acima da vermelha. A mesma coisa para novembro. Então, são meses de boa chuva da região do Mato Grosso do Sul. Aqui, vamos pensar aqui para Dourados, né? Então, o pessoal fez o plantio. Você tem aí 90 dias de chuva boa. Então, dependendo do ciclo dessa cultivar do solo que você for plantar, você vai chegar lá no final do ciclo com essa lavoura recebendo chuvas boas. O problema é para quem fazer semear aí uma lavoura com um ciclo mais médio, mais tardio. Então, essas cultivares aí de 100, 110 dias, pode acontecer, João, dela pegar esse efeito da laninha aqui lá para o mês de fevereiro que é esperado. Olha só, o previsto é 89 milímetros, mas a média é 213, então vai chover muito abaixo da média, tá? Então, essa lavoura aqui, que ela demorou para ser implementada, se chegar no final do ciclo dela em fevereiro, pode impactar de certa forma a produtividade, porque vai ter uma chuva menor, né? Lá para enchimento das vagens, né? Então, o pessoal tem que ficar atento a isso aí e acertar a mão agora nesse plantio. Claro que quem não plantou ainda é contra a sua própria vontade, né, João? O agricultor está muito ansioso para iniciar a safra, mas não está tendo o regime de chuva esperado. Mas a atenção é para fevereiro, ficar atento ao mês de fevereiro. A gente vai ver na sequência aqui, João, olha só, mudei para Rio Verde, ó. De novo, ó, esse padrão, ó, fevereiro já chuva abaixo da média, enquanto nos outros meses dá muito bem de chuva, inclusive janeiro, olha aqui o tanto de chuva para o mês de janeiro, muita chuva. Janeiro está no período reprodutivo já bombando lá da soja, então bastante chuva, ok, só ficar atento aqui com doença, né, por causa do calor e muita umidade, mas a lavoura vai bem. Mas fevereiro cai, e a mesma coisa a gente vê na sequência andando, ó, vamos ver Londrina, ó. Novembro, dezembro, janeiro, apesar de dezembro aqui, por exemplo, ter chuva abaixo da média, é um volume importante, ó, 180 milímetros, é bastante chuva.
Tá? Janeiro também com chuva boa, mas em fevereiro, olha só, 39 milímetros. É pouquíssima chuva, João. 39 milímetros é 2 pancadas de chuva e acabou. Então você tem essa questão muito importante para o Paraná, para o centro-sul do Brasil. Essa tensão aí com o mês de fevereiro, que pode ter uma estiagem em fevereiro e você ter uma redução aí de 10, 15% em termos de produtividade. Isso aí não está descartado, porque dependendo de como for esse fevereiro e em que estágio tiver a sua cultura, você pode ser impactado de forma importante. Ô João, mas Vamos ver isso aqui. daí, só um minutinho. Pois não. Isso daí traz uma preocupação muito grande com a safrinha de milho. Porque você tem que Sim. fazer uma colheita em janeiro debaixo de chuva, né? E aí tá bom, aí seca em fevereiro você planta, mas e daí para frente, como é que fica a safrinha? Daí a gente estende, João, a nossa análise sempre até 6 meses, tá? A gente procura evitar, João, de jogar lá 1 ano para frente, 9 meses para frente, porque pode mudar muita coisa. O que eu posso adiantar para o pessoal é o seguinte, né? Vai ter essa redução em fevereiro, mas em março ele começa a recuperar. Deixa eu voltar um gráfico anterior. Vamos voltar lá para o Paraná para o pessoal de casa acompanhar. Olha lá. Então veio dezembro, janeiro bem, fevereiro caiu a chuva, o pessoal que já estava com a área mais adiantada de soja começou a plantar, começou a colher, né? Também secou, a soja está pronta, ele vai colher. E em março volta a chuva, 94 milímetros. Então a gente está, ainda embora seja muito cedo, a gente está trabalhando com a possibilidade de retomar esse regime de chuva. Até porque a tendência é que essa laninha ela vá começando a perder força, tá? De novo, ainda está muito longe, mas a perspectiva é que essa laninha comece a perder força e volte para uma neutralidade. Isso aí pode ajudar a recuperar o volume de chuva aqui para março e abril, tá? Então, a gente precisa acompanhar, João, na sequência agora, a partir de novembro, dezembro, a gente já começa a expandir o olhar mais lá para frente para ter essa previsão. Mas vamos caminhando aqui no sul ainda, para finalizar o sul, mostrando o mês de fevereiro, na região de Passo Fundo, lá, ó, noroeste do Rio Grande do Sul, importantíssima região produtora de soja lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores, é o terceiro maior produtor de soja do Brasil. Então, olha aqui fevereiro, ó, apenas 29 milímetros, né? Então, bastante preocupante a situação, então por isso a importância de quem já conseguiu fazer o seu plantio, a semeadura, né? Um termo técnico correto, né, João? A semeadura. Quem conseguir semear mais antecipadamente, agora em outubro, vai dar tudo certo, apesar de dezembro e janeiro ser com volumes de chuva abaixo da média, ainda tem aqui uma perspectiva de 80, 81 milímetros, então pode ajudar essa lavoura a andar, não no ritmo desejado, mas ela vai se desenvolver. O problema é o mês de fevereiro também no Rio Grande do Sul. Nossa, ô, Se João, a gente avançar... só um minutinho. Volta aí para o Passo Fundo, porque novembro, dezembro e janeiro, além de fevereiro, também serão poucas chuvas para Passo Fundo. Isso é preocupante para a lavoura de soja, isso é laninha, não é? Isso é laninha. O produtor do Rio Grande do Sul, né, João, do Paraná também, de Santa Catarina também, eles já estão acostumados. Eles já sabem que quando tem laninha é um ano problemático. Então, e a gente vê pela tendência, né? Você vai ter o outubro com bastante chuva, que é o esperado, a gente já vem discutindo isso, mas na sequência os volumes eles vão ficando cada vez menores. Né? Você tem 54 milímetros em novembro, por exemplo, é pouca chuva. Em dezembro dá uma recuperada, dezembro, janeiro ali 80 milímetros, aí em fevereiro dá o baque e cai para 29. Então, quer dizer, quem ainda não fez o plantio, né? Quem não fez a sua semeadura e tem a opção de botar o pé no freio, quem está lá no Rio Grande do Sul, então a recomendação é mais ou menos nessa linha, João. Bota o pé no freio, diminui a área. Claro, o pessoal já está com a área pronta, né, para receber a semente, não vai voltar para trás. Mas tem que ficar ciente de que vai ser um mês, uma safra com alguns problemas importantes. Isso aqui é para a região de Passo Fundo, tá? Indicando que toda aquela região vai ter essa tendência aqui. Então, o pessoal que está em Carazinho, o pessoal que está ali mais posicionado naquela região, tem que ficar atento que a tendência é ter esse mesmo padrão, tá? Voltando chuva um pouco mais intensa só em março. Então, quem tiver a possibilidade de botar o pé no freio agora e esperar a safrinha, talvez seja uma boa estratégia, investir mais lá no milho segunda safra. Tá.
Vamos subir, vamos lá para cima, vamos para Mato Grosso então. Agora, você tinha apontado ali Sorriso, é isso? Isso. Vamos lá. Isso, vamos lá, ó, Sorriso no Mato Grosso. Então a gente vê, João, que assim, ó, é no centro-sul o problema, por conta da laninha. Então a gente viu lá aqui Goiás, a gente viu Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul com aquela chuva subindo e descendo, e fevereiro sendo bastante crítico. À medida que a gente avança, a gente já vê, por exemplo, aqui Sorriso no Mato Grosso, parelho de chuva, ó. O azulzinho é a barra prevista, relembrando para o pessoal de casa, tá aqui a legendinha, então, ó, a barrinha azul é o previsto, a barrinha vermelha é o normal, a climatologia do lugar, é normal chover em novembro, 191 milímetros. Está previsto, na barrinha azul, 219. Então, olha que beleza a região do Sorriso, olha lá, parelho de chuva, né? Então, bastante chuva, acima de 200 milímetros em todos os meses. Em março chega a ser 320. Então, aqui já tem problema para quem vai plantar, para quem vai colher, né, João? 320 milímetros em março, quem está plantando, quem está colhendo soja aqui para, na sequência, fazer um plantio de algodão, por exemplo, é bastante chuva em março, 320 milímetros. Pode atrapalhar a operação. Mas, de qualquer forma, a safra da soja ela foi salva aqui, porque tem bastante chuva prevista. Olha lá, Luiz Eduardo Magalhães. A gente foi avançando, chegamos lá no Matopiba. Luiz Eduardo Magalhães, dezembro, ó, bastante chuva. Janeiro, com bastante chuva. Então a gente vem aqui, ó, outubro, novembro, ela demorou um pouquinho para emplacar, né? Mas mesmo assim, está mais ou menos perto do que a média, né? Em outubro, por exemplo, vai chover acima da média. Em novembro, um pouco abaixo, 20 milímetros só abaixo. Então tudo dentro da normalidade. No ano passado foi 180. Para esse ano é 166, nessa faixa. Então está um volume que o produtor da região está acostumado, ele conhece, então está dentro da sua rotina, da sua cultura normal. Agora aqui, ó, dezembro muita chuva, janeiro bastante chuva, fevereiro diminui um pouquinho, nada importante, muito perto da média, e aí março bastante chuva, assim como é esperado lá para o Mato Grosso. Então você vê que conforme a gente subiu, né, mudou de região, da metade do Brasil para cima, a gente está vendo que a condição é muito positiva. Tá? Então, a tendência, João, é essa aí, a gente ter da metade para baixo. O que eu vou dizer metade para baixo? Você pega ali sul de Goiás para baixo, você começa a ter alguns problemas pontuais, especialmente lá para fevereiro, relembrando, né, que tem a tendência de ser bastante seco. E da metade para cima, chuvas, tudo muito perto da média, então a tendência de serem safras muito positivas. Bom, conclusão é que o Brasil é um país continental, né? Chove aqui, corta ali, né? Não dá para agradar a todo mundo, mas é claro que temos essa vantagem que a cada dia vem melhorando sensivelmente, que é a informação. Informação meteorológica baseada em dados de computadores, dados recolhidos de satélites, de radares principalmente, e os modelos traduzidos por pessoas como João Castro, que sempre nos auxilia para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Abaixo nós vamos colocar os estudos da Climatempo, do Agroclima, para você olhar, comparar e distribuir essa informação para que todos tenham acesso a esse educacional que o João Castro nos faz a gentileza de trazer sempre aqui aos amigos do Notícias Agrícolas. João Castro, é isso? Para hoje, tá bom? É isso aí, João. A informação é essa. O pessoal que tiver mais curiosidade pode entrar em contato, leia a matéria aí que o João vai soltar, acompanhe as figuras. Está com um pouco mais de dúvida, entre em contato, então vai lá no site da Climatempo, www.climatempo.com.br, procura lá a sua cidade, lá você vai ter mais informações. E a informação é a fonte, João. Tem que correr sempre atrás dela. Muito bom, João Castro. Muito obrigado. Até a próxima. E vamos em frente. Até mais. Muito bem, amigos. Informações diárias, uma das editorias mais importantes aqui do Notícias Agrícolas, como eu disse, para que o senhor e a senhora sejam os produtores mais bem informados do meu Brasil. Muito obrigado pela atenção, continuamos de plantão e vamos em frente. Boa safra! Sebo nas canelas!